O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 10. Saltika Parva, ou Livro do Sono. Capítulo 7. Asvatama oferece seu corpo a Shiva. O deus explica que o tempo dos Panchalas está terminado. Ele entra no corpo de Asvatama. Criaturas ferozes seguem. Shiva Stuti igual louvores a Shiva. Sanjaya disse: o filho de Drona, ó monarca, tendo refletido dessa maneira, desceu do terraço de seu carro e ficou de pé, curvando sua cabeça àquele Deus Supremo. E ele disse: eu procuro a proteção dele chamado Ugra, Stano, Shiva, Rudra, Sharva, Ishana, Ishvara, Girisha. Daquele Deus concessor de bênçãos que é um Criador e o Senhor do Universo. Dele cuja garganta é azul, que não tem nascimento, que é chamado de Chakra, que destruiu o sacrifício de Daksha, e que é chamado de Ara. Dele cuja forma é o universo, que tem 3 olhos, que possui formas multifárias, e que é o marido de Uma, que reside em crematórios, que se expande com energia, que é o senhor de diversas tribos de seres fantasmais, e que é possuidor de prosperidade e poder imperecíveis. Daquele que maneja a massa coberta de caveiras, que é chamado de Rudra, que tem cabelos emaranhados na cabeça, e que é um Brahmacari. Purificando a minha alma, que é tão difícil de purificar, e possuidor como eu sou de pouca energia, eu adoro o destruidor da cidade tripla, e ofereço a mim mesmo como a vítima. Tu tens sido cantado em hinos, és digno de hinos, e eu canto hinos para a tua glória. Os teus propósitos nunca são frustrados. Tu estás vestido em peles. Tu tens cabelo vermelho em tua cabeça. Tu tens a garganta azul. Tu és insuportável. Tu és irresistível. Tu és puro. Tu és o criador de Brahman. Tu és Brahma. Tu és um Brahmacari. Tu és um cumpridor de votos. Tu és dedicado a austeridades ascéticas. Tu és infinito. Tu és o refúgio de todos os ascetas. Tu és multiforme. Tu és o líder das diversas tribos de seres fantasmais. Tu tens 3 olhos. Tu és afeiçoado àqueles seres chamados de companheiros. Tu és sempre visto pelo Senhor dos Tesouros. Tu és caro para o coração de Gauri. Tu és o pai de Kumara. Tu és moreno. Tu tens um touro como o teu excelente transportador. Tu estás vestido em um traje sutil. Tu és o mais feroz. Tu és ávido para Durnaruma. Tu és superior a tudo o que é superior. Tu és superior a tudo. Não há nada superior a ti. Tu és o manejador de armas. Tu és incomensurável, tu és o protetor de todos os quadrantes. Tu estás envolvido em armadura dourada. Tu és divino. E tens a lua como um ornamento na tua fronte. Com a atenção concentrada eu procuro a tua proteção, ó Deus. Para ter sucesso em superar essa angústia terrível que é tão difícil de superar, eu sacrifico a ti, o mais puro dos puros, oferecendo para a tua aceitação os 5 elementos dos quais o meu corpo é composto. Sabendo que essa era a resolução dele por seu desejo de realizar seu objetivo, um altar dourado apareceu diante do filho de grande alma de Drona. Sobre o altar, ó rei, apareceu um fogo ardente, enchendo todos os pontos do espaço, cardeais e secundários, com seu esplendor. Muitos seres poderosos também, de bocas e olhos resplandecentes, de muitos pés, cabeças e braços, enfeitados com angadas cravejados de pedras preciosas, e com armas erguidas, e parecendo com elefantes e montanhas, apareceram lá. Seus rostos pareciam os de lebres e javalis e camelos e cavalos e chacais e vacas e ursos e gatos e tigres e leopardos e corvos e macacos e papagaios. E os rostos de alguns pareciam os de cobras poderosas, e outros tinham rostos como os de patos. E todos eles eram dotados de grande refulgência. E os rostos de alguns eram como os de pica-paus e galos, ó Bharata, e de tartarugas e jacarés e golfinhos e enormes tubarões e baleias, e de leões e grous e pombos e elefantes e veados. Uns tinham rostos como os de corvos e falcões, alguns tinham orelhas em suas mãos, alguns tinham 1000 olhos, alguns tinham estômagos muito grandes, e alguns não tinham carne, ó Bharata. E alguns, ó rei, não tinham cabeça, e alguns, ó Bharata, tinham rostos como os de ursos. Os olhos de alguns eram como fogo, e alguns tinham a cor do fogo.
Os cabelos nas cabeças e corpos de alguns eram fulgurantes, e alguns tinham 4 braços, e alguns, ó o rei, tinham rostos como os de ovelhas e cabras. A cor de alguns era como a das conchas, e alguns tinham rostos que pareciam conchas, e as orelhas de alguns eram como conchas. Alguns vestiam guirlandas feitas de conchas, e as vozes de alguns pareciam o clangor de conchas. Alguns tinham cabelos emaranhados em suas cabeças, alguns tinham 5 tufos de cabelos, e alguns tinham cabeças que eram calvas. Alguns tinham estômagos magros. Alguns tinham 4 dentes, alguns tinham 4 línguas, alguns tinham orelhas retas como setas e alguns tinham diademas em suas frontes. Alguns tinham cordões de grama em seus corpos, ó monarca, e alguns tinham cabelo encaracolado. Alguns tinham coberturas para a cabeça feitas de tecido, alguns tinham pequenas coroas, alguns tinham rostos belos, e alguns estavam enfeitados com ornamentos. Alguns tinham ornamentos feitos de lótus, e alguns estavam enfeitados com flores. Eles numeravam centenas e milhares. Alguns estavam armados com chatagnes, alguns com raios, e uns tinham muxalas em suas mãos. Alguns tinham buxundis, alguns tinham laços, e uns tinham massas nas mãos, ó Bharata. Nas costas de uns havia aljavas contendo flechas excelentes, e todos eram ferozes em batalha. Alguns tinham estandartes com bandeiras e sinos, e alguns estavam armados com machados de batalha. Uns tinham laços grandes em seus braços erguidos, e alguns tinham maças e clavas. Uns tinham postes sólidos em suas mãos, uns tinham cimitarras, e alguns tinham cobras com cabeças eretas como seus diademas. Alguns tinham cobras grandes enroscadas na parte superior dos braços como angadas, e alguns tinham belos ornamentos em seus corpos. Uns estavam enegrecidos com poeira, uns sujos de lama, e todos estavam vestidos em mantos brancos e roupas brancas. Os membros de alguns eram azuis, enquanto outros tinham membros que eram morenos. E havia alguns que não tinham barba. Aqueles seres, chamados de companheiros, possuidores de cores douradas, e cheios de alegria, tocavam baterias e chifres e pratos e jarjaras e anacas e gonucas. E alguns cantavam e alguns dançavam em volta proferindo sons altos, e alguns saltavam para a frente e davam cambalhotas e pulavam para os lados. Dotados de grande velocidade, eles corriam em volta muito ferozmente, com o cabelo em suas cabeças ondulando no ar, como elefantes enormes enfurecidos com cólera e proferindo rugidos altos frequentemente. Terríveis, de aparência assustadora e armados com lanças e machados de batalha, eles estavam vestidos em mantos de diversas cores e enfeitados com guirlandas belas e ungüentos. Adornados com angadas decorados com pedras preciosas, e com braços erguidos, eles eram dotados de grande coragem. Capazes de matar violentamente a todos os inimigos, eles eram irresistíveis em bravura. Bebedores de sangue e gordura e outras substâncias animais, eles subsistiam de carne e entranhas de animais. Alguns tinham os cabelos amarrados em tufos altos acima de suas cabeças. Uns tinham um único tufo em suas cabeças, uns tinham aros em suas orelhas, e uns tinham estômagos parecidos com os recipientes de barro usados para cozinhar. Alguns tinham estaturas muito baixas, e alguns eram muito altos. Alguns eram altos e muito ferozes. Uns tinham feições horríveis, uns tinham lábios compridos, e os membros genitais de alguns eram muito longos. Alguns tinham coroas valiosas e de diversos tipos sobre suas cabeças. E alguns eram carecas, e as cabeças de outros eram cobertas com madeixas emaranhadas. Eles eram capazes de derrubar o firmamento com sol, lua e estrelas sobre a terra, e de exterminar as 4 classes de seres criados. Eles não sabiam o que era temer, e eram capazes de aguentar os olhares de ira de Ara. Eles sempre agiam como queriam, e eram os senhores dos 3 mundos. Sempre envolvidos em esportes alegres, eles eram mestres perfeitos do discurso e eram totalmente livres de orgulho. Tendo obtido os 8 tipos de atributos divinos, eles nunca se rejubilavam com orgulho. O divino Ara está sempre maravilhado com as façanhas deles. Eles são devotados adoradores de Mahadeva.
adorado por eles em pensamentos, palavras e ações. O grande Deus protege aqueles seus devotos, olhando por eles em pensamentos, palavras e atos como seus próprios filhos. Cheios de raiva, eles sempre bebem o sangue e a gordura de todos os que odeiam Brahma. Eles sempre bebem também o suco soma dotado dos 4 tipos de sabor. Tendo adorado Deus portador do tridente com recitações védicas, com Brahmacharya, com austeridades, e com autodomínio, eles obtiveram a companhia de Bhava. O divino Maheshvara, aquele Senhor do passado, do presente e do futuro, como também Parvati, comem com aquelas diversas tribos de seres poderosos que compartilham da sua própria natureza, fazendo o universo ressoar com o som de diversos tipos de instrumentos, com o barulho de risadas, com sons altos e gritos e rugidos leoninos. Eles se aproximaram de Ashvatthama, proferindo os louvores de Mahadeva e espalhando uma luz radiante por toda parte, desejosos de aumentar a honra de Ashvatthama e a glória diária de grande alma, e desejando averiguar a extensão da energia de Ashvatthama, e desejosos também de ver o massacre durante a hora do sono, armados com clavas terríveis e violentas e rodas ardentes e machados de batalha. Aquela multidão de seres estranhos, dotados de formas terríveis, se aproximou de todos os lados. Eles eram capazes de inspirar medo nos 3 mundos com sua visão. O poderoso Ashvatthama, no entanto, vendo-os, não sentiu medo. O filho de Drona, armado com arco e com dedos envolvidos em grades feitas de peles de iguana, ofereceu a si mesmo como uma vítima para Mahadeva. Arcos eram o combustível e flechas afiadas eram as conchas, e a sua própria alma possuidora de grande poder era a libação, ó Bharata, naquela ação de sacrifício. O valente colérico filho de Drona então, com mantras propiciatórios, ofereceu sua própria alma como a vítima. Tendo com ritos violentos adorado Rudra de atos violentos, Ashvatthama, com mãos unidas, disse estas palavras àquele Deus de grande alma. Ashvatthama disse, nascido da linhagem de Angirasa, eu estou prestes a despejar minha alma, ó Deus, como uma libação neste fogo. Aceita, ó Senhor, esta vítima. Nesta hora de angústia, ó alma do universo, eu me ofereço como a vítima sacrificial, por devoção a ti com o coração concentrado em meditação. Todas as criaturas estão em ti, tu estás em todas as criaturas. Uma reunião de todos os atributos superiores ocorre em ti. Ó Senhor, tu és o refúgio de todas as criaturas. Eu sirvo como uma libação para ti, já que eu sou incapaz de vencer meus inimigos. Aceita-me, ó Deus. Tendo dito essas palavras, o filho de Drona, subindo naquele altar sacrificial no qual um fogo ardia brilhantemente, ofereceu-se como a vítima e entrou naquele fogo ardente. Vendo ficar imóvel e com as mãos erguidas como uma oferenda para ele mesmo, o divino Mahadeva apareceu em pessoa e disse sorridente, com verdade, pureza, sinceridade, resignação, austeridades ascéticas, votos, perdão, dedicação, paciência, pensamentos e palavras, eu fui adorado devidamente por Krishna de atos puros. Por isso não há ninguém que seja mais caro para mim do que Krishna. Para honrá-lo e por sua ordem eu tenho protegido os Panchalas e manifestei diversos tipos de ilusão. Por proteger os Panchalas eu tenho honrado. Eles, no entanto, foram afligidos pelo tempo. O período de suas vidas terminou. Tendo dito essas palavras para Ashvatthama de grande alma, o divino Mahadeva entrou no corpo de Ashvatthama depois de lhe dar uma espada excelente e polida. Preenchido por aquele ser divino, o filho de Drona brilhou com energia. Por aquela energia derivada da divindade, ele se tornou todo-poderoso em batalha. Muitos seres invisíveis e rakshasas procederam à sua direita e à esquerda quando ele partiu, como o próprio Senhor Mahadeva, para entrar no acampamento de seus inimigos. Capítulo 8. Mata Drishtadyumna sem uma arma. Utamanchas, Ildamanyu, Prativindya, Sutasoma, Satânica, Srutakarma, Srutakirti 5 filhos de Draupadi, Sikandin. Asvataman corre por todo o acampamento, matando a todos. Kripa e Kritavarma ficam no portão e pegam aqueles que fogem. Colocam fogo no acampamento.
Dhritarashtra disse, enquanto o filho de Drona, aquele poderoso guerreiro em carro, procedia dessa maneira para o acampamento hostil. Kripa e Bhoja pararam por medo. Eu espero que aqueles dois guerreiros em carros, detidos por guardas comuns, não tenham fugido secretamente, pensando em seus oponentes irresistíveis. Ou eles, depois de oprimirem o acampamento, os Somarkas e os Pandavas seguiram, enquanto ainda envolvidos em batalha, o caminho muito glorioso pelo qual Duryodhana seguiu. Estão aqueles heróis, mortos pelos Panchalas, dormindo na terra nua. Eles realizaram alguma façanha? Conta-me tudo isso, ó Sanjaya. Sanjaya disse, quando o filho de grande alma de Drona foi em direção ao acampamento, Kripa e Kritavarma esperaram no portão. Vendo-os prontos para se empenharem, Ashvatthama ficou cheio de alegria e dirigindo-se a eles em voz baixa, ó rei, disse, se vocês dois se esforçarem, vocês são competentes para exterminar todos os kshatriyas. O que dizer, portanto, deste resto do exército Pandava, especialmente quando ele está mergulhado no sono? Eu entrarei no acampamento e me movimentarei como Yama. Eu estou certo de que vocês dois agirão de tal forma que nenhum homem possa escapar de vocês com vida. Após dizer essas palavras, o filho de Drona entrou no vasto acampamento dos Partas. Livrando-se de todo o medo, ele penetrou nele por um lugar onde não havia porta. O herói de braços poderosos, tendo entrado no acampamento, prosseguiu, guiado por sinais, muito suavemente, em direção aos alojamentos de Drishtadyumna. Os Panchalas, tendo realizado grandes façanhas, tinham estado muito cansados da batalha. Eles estavam dormindo confiantes, reunidos, e ao lado uns dos outros. Entrando no aposento de Drishtadyumna, ó Bharata, o filho de Drona observou o príncipe dos Panchalas dormindo diante dele em sua cama. Ele estava deitado em um belo lençol de seda sobre um leito caro e excelente. Excelentes coroas de flores estavam espalhadas sobre aquela cama que era perfumada com dupa em pó. Ashvatthama, ó rei, despertou com um pontapé o príncipe de grande alma que dormia confiantemente e sem medo em sua cama. Sentindo aquele chute, o príncipe, irresistível em batalha e de alma incomensurável, acordou do sono e reconheceu o filho de Drona que estava diante dele. Enquanto ele estava se erguendo da cama, o poderoso Ashvatthama agarrou-o pelos cabelos e começou a pressioná-lo para baixo no chão com suas mãos. Assim pressionado por Ashvatthama com grande força, o príncipe, por medo como também pela sonolência, não foi capaz de usar sua força nessa hora. Golpeando com o pé, ó rei, em sua garganta e peito, enquanto sua vítima se contorcia e rugia, o filho de Drona se esforçou para matá-lo como se ele fosse um animal. O príncipe Panchala feriu Ashvatthama com suas unhas e finalmente disse fracamente, ó filho do preceptor, me mate como uma arma, não demores. Ó o melhor dos homens, me deixes, através do teu ato, ir para as regiões dos justos. Tendo dito isso, aquele matador de inimigos, o filho do rei Panchala, atacado com força por aquele herói poderoso, ficou silencioso. Ouvindo aqueles sons indistintos dele, o filho de Drona disse, ó desgraçado da tua raça, não há região para aqueles que matam seus preceptores. Por isso, ó tu de mente pecaminosa, tu não mereces ser morto por nenhuma arma. Enquanto falava assim, Ashvatthama, cheio de raiva, começou a golpear as partes vitais de sua vítima com chutes violentos de seus calcanhares, e matou seu inimigo como um leão mata um elefante enfurecido. Com os gritos daquele herói enquanto ele estava sendo morto, as suas esposas e guardas que estavam em sua tenda todos despertaram, ó rei. Vendo alguém esmagando o príncipe com força sobre-humana, eles consideraram que o atacante era um ser sobrenatural e, portanto, não proferiram gritos de medo. Tendo mandado para a residência de Yama por tais meios, Ashvatthama de grande energia saiu e foi para onde o seu belo carro tinha ficado. De fato, saindo da residência de Drishtadyumna, ó rei, Ashvatthama fez todos os pontos do horizonte ressoarem com seu rugido, e então procedeu em seu carro para outras partes do acampamento para matar seus inimigos. Depois que o filho de Drona, aquele poderoso guerreiro em carro, tinha ido embora, as mulheres e todos os guardas proferiram um lamento alto de dor.
Vendo seu rei morto, todas as esposas de Drishtadyumna, cheias de grande tristeza, gritaram. Aquele lamento delas muitos kshatriyas poderosos, despertando, puseram suas armaduras e foram lá para perguntar a causa daqueles gritos. Aquelas senhoras, apavoradas pela visão de Ashvatthama, em tons comoventes pediram aos homens para o perseguirem sem demora. Elas disseram, se ele é um Rakshasa ou um ser humano nós não sabemos. Tendo matado o rei Panchala, ele ficou lá. A essas palavras, aqueles principais dos guerreiros cercaram de repente o filho de Drona. O último matou todos eles por meio da Rudrastra. Tendo matado Drishtadyumna e todos os seus seguidores, ele viu Tamauja dormindo em sua cama. Atacando-o com seu pé na garganta e no peito, o filho de Drona matou o grande herói também enquanto o último se contorcia em agonia. Ildamanyu, se levantando e crendo que o seu camarada estava sendo morto por um Rakshasa, bateu rapidamente no peito do filho de Drona com uma massa. Avançando em direção a ele, Ashvatthama o agarrou e o derrubou no chão e matou-o como um animal enquanto o último proferia gritos altos. Tendo matado Ildamanyu dessa forma, aquele herói prosseguiu contra os outros guerreiros em carros do rei, que estavam todos dormindo. Ele matou todos aqueles guerreiros que tremiam e gritavam como animais em um sacrifício. Pegando sua espada então, ele matou muitos outros. Prosseguindo pelos diversos caminhos do acampamento, um depois do outro, Ashvatthama, talentoso no uso da espada, viu diversos gumas e matou em um instante os guerreiros desarmados e adormecidos cansados dentro deles. Com aquela espada excelente ele matou combatentes e corcéis e elefantes. Todo coberto com sangue, ele então parecia ser a própria morte incumbida pelo tempo. Fazendo seus inimigos tremerem pelos repetidos golpes de sua espada que eram de 3 tipos, Ashvatthama ficou banhado em sangue. Coberto como ele estava com sangue, e manejando como ele manejava uma espada brilhante, a sua forma, enquanto ele se movimentava em batalha, tornou-se extremamente terrível e sobre-humana. Aqueles que acordavam do sono, ó Kaurava, ficavam estupefatos com o barulho alto que eles ouviam em volta. Vendo o filho de Drona, eles olhavam para os rostos uns dos outros e tremiam de medo. Aqueles kshatriyas, vendo a forma daquele opressor de inimigos, acreditavam que ele era um Rakshasa e fechavam os olhos. De forma terrível, ele correu a toda velocidade no acampamento como o próprio Yama, e finalmente viu os filhos de Draupadi e o resto dos Somakas. Alarmados pelo barulho, e sabendo que Drishtadyumna tinha sido morto, aqueles poderosos guerreiros em carros, os filhos de Draupadi, armados com arcos, despejaram destemidamente suas flechas no filho de Drona. Acordados por seu barulho, os Prabhadrakas com Shikandi encabeçando-os começaram a oprimir o filho de Drona com suas setas. O filho de Drona, vendo-os despejando suas setas sobre si, proferiu um rugido alto e quis matar os poderosos guerreiros em carros. Lembrando-se da morte de seu pai, Ashvatthama encheu-se de fúria. Descendo do terraço de seu carro, ele avançou com fúria contra seus inimigos. Pegando seu escudo brilhante com 1000 luas e sua espada maciça e divina decorada com ouro, o poderoso Ashvatthama avançou contra os filhos de Draupadi e começou a atacá-los com sua arma. Então aquele tigre entre homens, naquela batalha terrível, golpeou Prativindya no abdômen, no qual o último, ó o rei, carente de vida, caiu sobre a terra. O valente Sutasoma, tendo perfurado o filho de Drona com uma lança, avançou nele com sua espada erguida. Ashvatthama, no entanto, cortou o braço de Sutasoma com a espada em punho, e mais uma vez golpeou-o no flanco. Nisso, Sutasoma caiu, sem vida. O corajoso Shatanika, o filho de Nakula, pegando uma roda de carro com as 2 mãos, atingiu Ashvatthama violentamente no peito. O regenerado Ashvatthama atacou Shatanika violentamente depois de ele ter arremessado aquela roda de carro. Extremamente agitado, o filho de Nakula caiu sobre a terra, e então o filho de Drona cortou sua cabeça. Então Shrutakarma, pegando uma clava com ferrões, atacou Ashvatthama. Avançando furiosamente no filho de Drona, ele o atingiu violentamente na parte esquerda da testa. Ashvatthama golpeou Shrutakarma com sua espada excelente no rosto.
sem sentidos e com o rosto desfigurado, ele caiu sem vida sobre a terra. Por causa desse barulho, o heróico Shrutakirti, aquele grande guerreiro em carro, se aproximando, despejou chuvas de flechas sobre Ashvatthama. Desviando aquela chuva de setas com seu escudo, Ashvatthama cortou do tronco do inimigo a cabeça bela do último enfeitada com brincos. Então o matador de Bhishma, o poderoso Shikandi, com todos os Prabhadrakas, atacou o herói por todos os lados com diversas espécies de armas. Shikandi atingiu Ashvatthama com uma flecha no meio das suas duas sobrancelhas. Cheio de raiva por isso, o filho de Drona, possuidor de grande poder, se aproximou de Shikandi e cortou-o em dois com sua espada. Tendo matado Shikandi, Ashvatthama, cheio de ira, avançou furiosamente contra os outros Prabhadrakas. Ele procedeu também contra o resto da tropa de Virata. Dotado de grande força, o filho de Drona fez uma grande carnificina entre os filhos, os netos, e os seguidores de Drupada, separando-os um depois do outro. Talentoso no uso da espada, Ashvatthama então, avançando contra outros combatentes, matou-os com sua espada excelente. Os guerreiros no acampamento Pandava viram aquela escuridão da morte em sua forma incorporada, uma imagem preta, de boca sangrenta e olhos sangrentos, vestindo guirlandas carmesins e coberta com ungüentos carmesim, vestida em um único pedaço de tecido vermelho, com um laço na mão, e parecendo uma senhora idosa, empenhada em cantar uma nota sombria e permanecendo diretamente diante de seus olhos, e prestes a levar homens e corcéis e elefantes, todos atados em uma corda sólida. Ela parecia levar diversos tipos de espíritos, com cabelo despenteado e amarrados juntos em uma corda, como também, ó o rei, muitos poderosos guerreiros em carros privados de suas armas. Em outros dias, ó Senhor, os principais guerreiros do acampamento Pandava costumavam ver em seus sonhos aquela figura levando embora os combatentes adormecidos e o filho de Drona atingindo-os por trás. Os soldados Pandava viam aquela senhora e o filho de Drona em seus sonhos toda noite desde o dia em que a batalha entre os Kurus e os Pandavas havia começado. Afligidos antes pelo destino, eles eram agora castigados pelo filho de Drona que apavorava todos eles com os rugidos terríveis que proferia. Afligidos pelo destino, os bravos guerreiros do acampamento Pandava, se lembrando da visão que tinham visto em seus sonhos, identificaram-na com a que eles agora testemunhavam. Pelo barulho feito, centenas e milhares de arqueiros Pandava no acampamento despertaram do sono. Ashvatthama cortava as pernas de alguns, e os quadris de outros, e perfurava alguns em seus flancos, movimentando-se como o próprio destruidor solto pelo tempo. A terra, ó Senhor, foi logo coberta com seres humanos que foram esmagados até a deformidade ou pisados por elefantes e corcéis e com outros que rugiam em grande aflição. Muitos deles exclamavam ruidosamente: o que é isso? Quem é esse? Que barulho é esse? Quem está fazendo o quê? Enquanto proferiam tais gritos, o filho de Drona se tornava o seu destruidor. Aquele principal dos batedores, o filho de Drona, mandou para as regiões de Yama todos aqueles pandus esranjaias que estavam sem armadura e armas. Apavorados por aquele barulho, muitos despertavam do sono. Possuídos pelo medo, cegados pelo sono, e privados de seus sentidos, aqueles guerreiros pareciam desaparecer perante a fúria de Ashvatthama. As coxas de muitos estavam paralisadas e muitos ficaram tão estupefatos que perderam toda a sua energia. Gritando e com medo, eles começaram a matar uns aos outros. O filho de Drona subiu novamente em seu carro de ruído terrível e pegando seu arco, despachou muitos com suas flechas para a residência de Yama. Outros despertados do sono, corajosos guerreiros e principais dos homens, quando iam em direção a Ashvatthama, eram mortos antes que pudessem se aproximar dele e foram dessa forma oferecidos como vítimas àquela escuridão da morte. Esmagando muitos com aquele principal dos carros, ele correu a toda velocidade pelo campo, e cobriu seus inimigos com repetidas chuvas de flechas. Outra vez com aquele seu belo escudo, adornado com 100 luas, e com aquela espada que era da cor do firmamento, ele correu a toda velocidade no meio dos seus inimigos. Como um elefante agitando um lago grande, o filho de Drona, irresistível em batalha, agitou o acampamento dos Pandavas.
Acordados pelo barulho, ó rei, muitos guerreiros, afligidos ainda com sono e medo, e com os sentidos ainda sob uma nuvem, corriam para cá e para lá. Muitos gritavam em tons dissonantes e muitos proferiam exclamações incoerentes. Muitos não tiveram êxito em pegar suas armas e armadura. Os cabelos de muitos estavam despenteados, e muitos fracassaram em reconhecer uns aos outros. Tendo-se levantado do sono, muitos caíram, fatigados. Alguns vagavam aqui e ali sem nenhum propósito. Elefantes e corcéis, rompendo suas cordas, expeliram fezes e urina. Muitos, causando grande confusão, se amontoaram. Entre esses, alguns por medo se deitaram no chão. Os animais do acampamento os esmagaram lá. Enquanto o acampamento estava nesse estado, Rakshasas, ó rei, proferiam rugidos altos de alegria, ó chefe dos Bharatas. O barulho alto, ó rei, proferido por seres fantasmais em alegria encheu todos os pontos do horizonte e o firmamento. Ouvindo os lamentos de dor, elefantes, corcéis, rompendo suas amarras, avançaram para lá e para cá, esmagando os combatentes no campo. Quanto aqueles animais avançaram para lá e para cá, o pó erguido por eles fez a noite duplamente escura. Quando aquela escuridão densa se manifestou, os guerreiros no acampamento ficaram totalmente entorpecidos. Pais não reconheceram seus filhos, irmãos não reconheceram seus irmãos. Elefantes atacando elefantes sem condutores, e corcéis atacando corcéis sem cavaleiros avançaram e quebraram e esmagaram as pessoas que ficavam em seu caminho. Perdendo toda a ordem, combatentes atacaram e mataram uns aos outros, e, derrubando aqueles que ficavam em seu caminho, os despedaçavam. Privados de seus juízos e dominados pelo sono, e envolvidos em escuridão, os homens, impelidos pelo destino, mataram os seus próprios camaradas. Os guardas, deixando os portões que vigiavam, e aqueles em serviço nos postos avançados, deixaram os postos que protegiam, fugindo pelas suas vidas, privados de razão e não sabendo para onde iam. Eles matavam uns aos outros, os matadores, ó Senhor, não reconhecendo os mortos. Afligidos pelo destino, eles gritavam por seus pais e filhos. Enquanto eles fugiam, abandonando seus amigos e parentes, eles chamavam uns aos outros, mencionando suas famílias e nomes. Outros, proferindo gritos de oi caíam no chão. No meio da batalha, o filho de Drona, reconhecendo-os, matava todos eles. Outros kshatriyas, enquanto estavam sendo massacrados, perdiam a razão, e afligidos pelo medo procuravam fugir de seu acampamento. Aqueles homens, que procuravam fugir de seu acampamento para salvar suas vidas, eram mortos por Kritavarma e Kripa no portão. Privados de armas e instrumentos e armaduras, e com cabelos despenteados, eles juntavam suas mãos. Tremendo de medo, eles ficavam no chão. Os dois guerreiros Kuru, no entanto, que estavam em seus carros, não tinha piedade de ninguém. Nenhum entre aqueles que escaparam do acampamento foi poupado por aqueles dois homens vis, Kripa e Kritavarma. Então, para fazer o que era agradável para o filho de Drona, aqueles dois incendiaram o acampamento Pandava em 3 lugares. Quando o acampamento foi incendiado, Ashvatthama, aquele alegrador de seus antepassados, ó monarca, correu a toda velocidade com a espada na mão, golpeando seus inimigos com grande habilidade. Alguns dos seus bravos inimigos avançavam em direção a ele e alguns corriam para lá e para cá. Aquele principal dos regenerados, com sua espada, privou todos eles de suas vidas. O filho valente de Drona, cheio de raiva, derrubou alguns dos guerreiros, cortando-os em 2 com a espada como se eles fossem caules de gergelim. A terra, ó touro da raça Bharata, ficou coberta com os corpos caídos dos principais dos homens e corcéis e elefantes misturados e proferindo lamentos e gritos dolorosos. Quando milhares de homens caíam privados de vida, incontáveis troncos sem cabeça ficavam de pé e caíam. Ashvatthama, ó Bharata, cortou braços enfeitados com angadas e segurando armas em punho, e cabeças, e coxas parecendo trombas de elefantes, e mãos, e pés. O ilustre filho de Drona mutilou as costas de alguns, cortou as cabeças de alguns, e fez alguns se desviarem da luta.
E ele cortou alguns no meio, e cortou as orelhas de outros, e golpeou outros nos ombros, e empurrou as cabeças de alguns para dentro dos seus troncos. Enquanto Ashvatthama se movimentava dessa forma, massacrando milhares de homens, a noite profunda se tornou mais terrível por causa da escuridão que surgiu. A terra tornou-se terrível de se olhar, coberta com milhares de seres humanos mortos e morrendo inúmeros corcéis e elefantes. Cortados pelo enfurecido filho de Drona, seus inimigos caíam na terra que estava então apinhada com yakshas e rakshasas, e terrível com carros quebrados e corcéis e elefantes mortos. Alguns chamavam por seus irmãos, alguns por seus pais, e alguns por seus filhos. E alguns diziam, os Dhritarashtra's enfurecidos nunca poderiam realizar tais feitos em batalha como esses que Rakshasas de atos perversos estão realizando sobre nós durante a hora de sono. É só por causa da ausência dos Partas que essa grande matança está ocorrendo. Aquele filho de Kunti, que tem Janardana como seu protetor, não pode ser vencido por deuses, asuras, Gandharvas, yakshas e Rakshasas. Devotado a Brahma, de fala sincera, autocontrolado, e compassivo para com todas as criaturas, aquele filho de Prita, chamado Dhananjaya, nunca mata alguém que está dormindo, ou que está desatento, ou alguém que pôs de lado suas armas, ou que uniu as mãos em súplica, ou alguém que está se retirando, ou alguém cujo cabelo está despenteado. Pai, são rakshasas de ações pecaminosas que estão cometendo essa ação terrível sobre nós. Proferido essas palavras, muitos se deitavam no chão. O grande ruído causado pelos gritos e gemidos de seres humanos se extinguiu lentamente dentro de um curto espaço de tempo. A terra ficou encharcada de sangue, ó rei, e aquele pó espesso e terrível logo desapareceu. Milhares de homens se movendo em agonia, tomados pela ansiedade e dominados pelo desespero, foram mortos por Ashvatthama como Rudra, matando criaturas vivas. Muitos que se deitaram no chão abraçando uns aos outros, e muitos que procuraram fugir, e muitos que procuraram se esconder, e muitos que lutaram em batalha, foram todos mortos pelo filho de Drona. Queimados pelas chamas violentas e massacrados por Ashvatthama, os homens, perdendo a razão, mataram uns aos outros. Antes de a metade da noite acabar, o filho de Drona, ó monarca, despachou a grande hoste dos Pandavas para a residência de Yama. Aquela noite, tão terrível e destrutiva para seres humanos e elefantes e corcéis, encheu de alegria todas as criaturas que vagam no escuro. Muitos rakshasas e pichakas de várias tribos foram vistos lá, se empanturrando de carne humana e bebendo em grandes goles o sangue que se encontrava no chão. Eles eram ferozes, de cor escura, terríveis, de dentes adamantinos, e tingidos com sangue. Com cabelos emaranhados em suas cabeças, suas coxas eram longas e massivas. Dotados de 5 pés, seus estômagos eram grandes. Seus dedos eram posicionados para trás. De temperamento cruel e feições repulsivas, sua voz era alta e terrível. Eles tinham fileiras de sinos tilintantes amarradas aos seus corpos. Possuidores de gargantas azuis, eles pareciam muito terríveis. Extremamente cruéis e incapazes de serem olhados sem medo, e sem aversão por coisa nenhuma, eles chegaram lá com seus filhos e esposas. De fato, diversas foram as formas vistas lá dos rakshasas que chegavam. Bebendo o sangue que corria em correntes, eles ficaram cheios de alegria e começaram a dançar em bandos separados. Isso é excelente, é puro, é muito doce, eram as palavras que eles proferiam. Outras criaturas carnívoras, que subsistiam de comida animal, tendo-se empanturrado de gordura e medula e ossos e sangue, começaram a comer as partes delicadas dos corpos. Outros, bebendo aquela gordura que fluía em correntes, corriam-no sobre o campo. Possuindo diversos tipos de rostos, outros seres carnívoros de grande ferocidade e que viviam de carne morta chegaram lá às dezenas de milhares e milhões. Lúgubres e gigantescos rakshasas também, de atos pecaminosos, foram lá em bandos igualmente numerosos. Outros seres fantasmais, cheios de alegria e fartando-se até a saciedade, ó rei, também chegaram lá e foram vistos no meio daquela carnificina terrível. Quando amanheceu, Ashvatthama desejou deixar o acampamento.
Ele estava então banhado em sangue humano e o punho de sua espada estava tão firmemente preso à sua mão que esta e a espada, ó o rei, se tornaram uma. Tendo andado naquele caminho que nunca é trilhado por bons guerreiros, Ashvatthama, depois daquele massacre, parecia o fogo ardente no fim do Yuga depois deste ter reduzido todas as criaturas a cinzas. Tendo cometido aquele ato em conformidade com a sua promessa, e tendo trilhado aquele caminho não trilhado, o filho de Drona, ó o Senhor, esqueceu a dor pela morte de seu pai. O acampamento Pandava, pelo sono no qual todos dentro dele estavam mergulhados, estava completamente imóvel quando o filho de Drona tinha entrado nele durante a noite. Depois da matança noturna, quando tudo ficou quieto mais uma vez, Ashvatthama saiu dele. Tendo saído do acampamento, o bravo Ashvatthama encontrou seus 2 companheiros e, cheio de alegria, contou a eles da sua façanha, alegrando-os, ó o rei, pelas informações. Aquele 2, em retorno, dedicados como eram ao bem dele, lhe deram a agradável notícia de como eles também tinham massacrado milhares de Panchalas Srinjayas nos portões. Assim aquela noite, veio a ser terrivelmente destrutiva para os Somarcas que tinham estado desatentos e adormecidos. O curso do tempo, sem dúvida, é irresistível. Aqueles que tinham nos exterminado foram eles mesmos exterminados agora. Dhritarashtra disse, porque que aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Drona, não realizou tal feito antes embora ele tivesse se esforçado resolutamente para dar a vitória a Duryodhana. Por que razão aquele grande arqueiro fez isso depois da morte do infeliz Duryodhana? Cabe a ti me dizer isso. Sanjaya disse, por medo dos Partas, ó o filho da linhagem de Kuru, Ashvatthama não pôde realizar tal feito então. Foi devido à ausência dos Partas e do inteligente Keshava como também de Satyaki que o filho de Drona pôde realizar isso. Quem poderia, sem exceção do Senhor Indra, ser competente para matá-los na presença desses heróis? Além disso, ó o rei, Ashvatthama conseguiu realizar a façanha somente porque os homens estavam todos dormindo. Tendo feito aquele vasto massacre das tropas Pandava, aqueles 3 grandes guerreiros em carros Ashvatthama, Kripa e Kritavarma, se encontrando, exclamaram, boa sorte! Seus 2 companheiros felicitaram Ashvatthama, e o último foi também abraçado por eles. Em grande alegria, o último proferiu estas palavras: todos os Panchalas foram mortos, como também os filhos de Draupadi. Todos os Somakas também, assim como todos os que restaram dos Matsyas foram mortos por mim. Coroados com sucesso, vamos sem demora para onde o rei está. Se o rei ainda estiver vivo, nós lhe daremos essa notícia alegre. Capítulo 9. Os 3 vão até Duryodhana, relatam sua carnificina. Duryodhana morre. Sanjaya disse, tendo matado todos os Panchalas e os filhos de Draupadi, os 3 heróis Kuru juntos foram àquele local onde Duryodhana estava, derrubado pelo inimigo. Chegando lá, eles viram que a vida não estava totalmente extinta no rei. Saltando de seus carros, eles cercaram teu filho. O rei Kuru, ó monarca, estava jazendo lá com as coxas quebradas. Quase sem sentidos, sua vida estava prestes a se esgotar. Ele estava vomitando sangue a intervalos, com olhos abatidos. Ele estava então cercado por um grande número de animais carnívoros de formas terríveis, e por lobos e hienas, que esperavam a uma distância não muito grande para se alimentarem do corpo dele. Com grande dificuldade o rei estava mantendo afastados aqueles animais predadores que estavam na expectativa de se banquetearem dele. Ele estava se contorcendo no chão em grande agonia. Vendo-o jazendo dessa maneira na terra, banhado em seu próprio sangue, os 3 heróis que eram os únicos sobreviventes do seu exército, Ashvatthama e Kripa e Kritavarma, ficaram atormentados pelo pesar e sentaram-se em volta dele. Cercado por aqueles 3 poderosos guerreiros em carros que estavam cobertos com sangue e que davam suspiros quentes, o rei Kuru parecia com um altar sacrificial circundado por 3 fogos. Contemplando o rei jazendo naquela situação muito indigna, os 3 heróis choraram em tristeza insuportável.
Limpando o sangue do rosto dele com suas mãos, eles proferiram estas lamentações comoventes na audição do rei que jazia no campo de batalha. Kripa disse: não há nada difícil demais para o destino ocasionar, já que este rei Duryodhana, que era o senhor de 11 akshauhines de tropas, jaz na terra nua, derrubado pelos inimigos e coberto de sangue. Vejam, gostando como ele gostava da massa, esta massa decorada com ouro puro ainda jaz ao lado do rei, cujo esplendor ainda parece o do ouro puro. Em nenhuma batalha esta massa abandonou este herói. Até agora, quando ele está prestes a ascender para o céu, esta arma não deixa este guerreiro ilustre. Vejam, esta arma, adornada com ouro puro, jaz imóvel ao lado deste herói como uma mulher carinhosa ao lado de seu marido esticado em sua cama em seu quarto de dormir. Vejam os reveses ocasionados pelo tempo. Este destruidor de inimigos costumava andar na liderança de todos os reis coroados, e agora come o pó, derrubado pelo inimigo. Ele que antigamente derrubou muitos inimigos e os fez jazerem no solo nu, este rei dos curos jaz hoje no solo nu, derrubado pelos inimigos. Ele a quem centenas de reis costumavam reverenciar em temor, hoje jaz no campo de batalha, cercado por animais predadores. Os brahmanes antigamente costumavam visitar este senhor em busca de riqueza. Animais predadores o visitam hoje para se alimentarem do seu corpo. Sanjaya continuou: vendo aquele chefe da linhagem de Kuru jazendo no chão, Ashvatthama, o melhor dos Bharatas, proferiu esses lamentos comoventes. O tigre entre reis, todas as pessoas te indicaram como o principal de todos os arqueiros. As pessoas também disseram que em combates com massas tu, um discípulo de Sankarsana, eras como o próprio senhor dos tesouros Kuvera. Como então, o impecável Bhima poderia notar quaisquer lapsos em ti? Tu sempre foste poderoso e possuidor de habilidade. Ele, por outro lado, o rei, é um indivíduo de alma pecaminosa. Sem dúvida, ó monarca, o tempo neste mundo é mais poderoso do que tudo o mais, pois nós vimos até tu seres derrubado por Bhimazena em batalha. Como pôde o canalha e vil Vrikudara te derrubar injustamente, a ti que és conhecedor de todas as regras de justiça? Sem dúvida, o tempo é irresistível. Tendo-te convocado para uma luta justa, Bhimazena, mostrando sua força, fraturou tuas coxas. Que vergonha para o patife Yudhishthira, que permitiu que a cabeça de alguém injustamente derrotado em batalha fosse tocada com o pé. Em todas as batalhas os guerreiros certamente reprovarão Vrikudara enquanto o mundo durar. Sem dúvida tu foste derrotado injustamente. O valente Rama da tribo Yadu, o rei, sempre costumava dizer que não havia ninguém igual a Duryodhana em combates com massas. Aquele da tribo Vrishni, o Bharata, costumava se gabar de ti, ó senhor, em todas as reuniões, dizendo: Duryodhana da linhagem de Kuru é um discípulo digno meu. Tu obtiveste aquele fim o qual os grandes rishis declaram ser a recompensa sublime de um kshatriya morto em batalha com seu rosto em direção ao inimigo. Eu, ó touro entre homens, não me aflijo por ti, ó Duryodhana. Eu sofro somente pela tua mãe Gandhari e pelo teu pai, sem filhos como eles estão agora. Afligidos pela tristeza, eles terão que vagar sobre a terra, mendigando seu alimento. Que vergonha para Krishna, da tribo de Vrishni, e para Arjuna de mente maya. Eles se consideram conhecedores dos deveres de moralidade, ainda assim ambos ficaram indiferentes enquanto tu estavas sendo morto. Como irão os outros Pandavas, embora eles sejam sem vergonha, ó rei, falar da maneira pela qual eles causaram a tua morte? Tu és altamente afortunado, ó filho de Gandhari, já que tu foste morto no campo de batalha, ó touro entre homens, enquanto avançavas honestamente contra o inimigo. Quão difícil será a situação de Gandhari, que está agora sem filhos, e que perdeu todos os seus amigos e parentes. Quão difícil será também a situação do rei cego. Que vergonha para Kritavarma, para mim mesmo, como também para o poderoso guerreiro em carro Kripa, já que nós ainda não fomos para o céu com a tua nobre personalidade diante de nós.
Que vergonha para nós, os mais baixos dos mortais, já que nós não seguimos a ti que eras o realizador de todos os desejos, o protetor de todos os homens, e o benfeitor de todos os teus súditos. Pelo teu poder, as residências de Kripa, de mim mesmo, e do meu pai, junto com as dos nossos dependentes, ó tigre entre homens, estão cheias de riquezas. Pela tua graça, nós com nossos amigos e parentes temos realizado muitos dos principais sacrifícios com uma profusão de presentes para os Brahmanes. Aonde tais pessoas pecaminosas como nós irão, já que tu foste para o céu, levando contigo todos os reis da terra? Já que nós três, ó rei, não seguimos a ti que estás prestes a obter o fim mais elevado da vida, é por isso que nós estamos nos entregando a essas lamentações. Carentes da tua companhia, privados de riquezas, com nossas memórias se estendendo dolorosamente sobre a tua prosperidade. Pai, qual será a nossa sina já que nós não vamos contigo? Sem dúvida, ó chefe da família de Kuru, nós teremos que vagar em aflição sobre a terra. Carentes de ti, ó rei, onde nós poderemos ter paz e onde poderemos ter felicidade. Partindo deste mundo, ó monarca, e te reunindo com aqueles poderosos guerreiros em carros que te precederam, dirige as tuas saudações a eles, a meu pedido, um após o outro, segundo a ordem de sua posição e idade. Tendo oferecido culto ao teu preceptor, aquele principal de todos os manejadores de arcos, dize a ele, ó rei, que Drishtadyumna foi morto por mim. Abraça o rei Balika, aquele poderoso guerreiro em carro, como também o soberano dos Sindhus, e Somadatta, Burishrava, e os outros principais dos reis que te precederam para o céu. A meu pedido, abraça todos eles e pergunta sobre o seu bem-estar. Sanjaya continuou. Tendo dito essas palavras ao rei privado dos seus sentidos que jazia com as coxas quebradas, Ashvatthama mais uma vez olhou para ele e proferiu estas palavras: Se, ó Duryodhana, tu ainda tens alguma vida em ti, escuta estas palavras que são tão agradáveis de ouvir. No lado dos Pandavas, somente 7 estão vivos, e entre os Dhritarashtra's, somente nós 3. Os 7 do lado deles são os 5 irmãos e Vasudeva e Satyaki. Do nosso lado, os 3 são eu mesmo e Kripa e Kritavarma. Todos os filhos de Draupadi estão mortos, como também todos os filhos de Drishtadyumna. Todos os Panchalas também foram mortos, como também o resto dos Matsyas, ó Bharata. Vê a vingança tomada pelo que eles fizeram. Os Pandavas estão agora sem filhos. Enquanto mergulhados no sono, os homens e animais em seu acampamento foram todos mortos. Penetrando no acampamento deles à noite, ó rei, eu matei Drishtadyumna, aquele indivíduo de atos pecaminosos, como se mata um animal. Duryodhana então, tendo ouvido aquelas palavras que eram tão agradáveis ao seu coração, recuperou os sentidos e disse estas palavras em resposta: aquilo que nem o filho de Ganga, nem Karna, nem o teu pai puderam realizar foi finalmente realizado por ti hoje, acompanhado por Kripa e Bhoja. Tu mataste aquele patife inferior Drishtadyumna que era o comandante das tropas Pandava, como também Shikandi. Por isso eu me considero igual ao próprio Magavati. Que o bem seja de vocês todos. Que a prosperidade seja sua. Todos nós nos encontraremos novamente no céu. Tendo dito essas palavras, o rei de grande alma dos Kurus ficou silencioso. Livrando-se das suas angústias por todos os seus parentes mortos, ele então abandonou o seu ar vital. A sua alma ascendeu para o céu sagrado, enquanto apenas o seu corpo permanecia na terra. Exatamente assim, ó rei, o teu filho Duryodhana deu o seu último suspiro. Tendo provocado o início da batalha, ele finalmente foi morto por seus inimigos. Os 3 heróis repetidamente abraçaram o rei e o fitaram firmemente. Eles então o subiram em seus carros. Após ouvir esses lamentos comoventes do filho de Drona, eu vim ao amanhecer em direção à cidade. Dessa maneira os exércitos dos Kurus e dos Pandavas foram destruídos. Grande e terrível foi aquela carnificina, ó rei, causada pela tua má política. Depois que o teu filho tinha ascendido para o céu, eu fiquei tomado pela angústia e perdi a visão espiritual que o Rishi me deu. Vaisampayana continuou: o rei, sabendo da morte de seu filho, deu suspiros longos e quentes, e mergulhou em grande ansiedade. Ai! Ikaparva!
Capítulo 10. O motorista do carro de Drishtadyumna relata a carnificina para Yudhishthira. Vaisampayana disse, depois que aquela noite tinha passado, o condutor do carro de Drishtadyumna deu ao rei Yudhishthira a notícia do grande massacre que tinha ocorrido durante as horas de sono. O condutor disse, os filhos de Draupadi, ó rei, foram mortos, com todos os filhos do próprio Drupada, enquanto eles estavam desatentos e dormindo confiantemente em seu próprio acampamento. Durante a noite, ó rei, o teu acampamento foi exterminado pelo cruel Kritavarma, e Kripa, o filho de Gautama, e pelo pecaminoso Ashvatthama, matando milhares de homens e elefantes e corcéis com lanças e dardos e machados de batalha. Aqueles homens exterminaram o teu exército. Enquanto o teu exército estava sendo massacrado como uma floresta derrubada com machados, um lamento alto foi ouvido erguendo-se do acampamento. Eu sou o único sobrevivente, ó monarca, daquela vasta tropa. Eu, alto de alma virtuosa, escapei com dificuldade de Kritavarma em um momento em que ele estava desatento. Ouvindo essas más notícias, o filho de Kunti, Yudhishthira, embora capaz de resistir contra inimigos, caiu ao chão, tomado pela dor pela perda de seus filhos. Adiantando-se, Satyaki segurou o rei em seus braços. Vimazena e Arjuna e os dois filhos de Madri também esticaram seus braços. Tendo recuperado os sentidos, o filho de Kunti lamentou em grande aflição, proferindo estas palavras tornadas indistintas pela tristeza: Pai, tendo vencido o inimigo, nós mesmos fomos derrotados no fim. O rumo dos acontecimentos é difícil de ser averiguado até pelas pessoas dotadas de visão espiritual. Os inimigos que foram vencidos se tornaram vitoriosos. Nós mesmos, por outro lado, enquanto vitoriosos, fomos derrotados. Tendo matado irmãos e amigos, e pais e filhos e bem-querentes, e parentes, e conselheiros, e tendo derrotado todos eles, nós mesmos fomos derrotados no fim. Miséria parece prosperidade e prosperidade parece miséria. Essa nossa vitória assumiu a forma da derrota. Nossa vitória, portanto, terminou em derrota. Tendo ganhado a vitória, eu sou obrigado a sofrer como um infeliz atormentado. Como, então, eu posso considerar isso como uma vitória? Na realidade, eu fui duplamente derrotado pelo inimigo. Aqueles por cuja causa nós incorremos no pecado da vitória por matar nossos parentes e amigos, pai, eles, depois que a vitória os tinha coroado, foram vencidos por inimigos derrotados que estavam atentos. Pai, pela negligência eles foram mortos, eles que tinham escapado até de Karna, aquele guerreiro que tinha setas farpadas e nalicas como seus dentes, a espada como sua língua, o arco como sua boca muito aberta, e a vibração da corda do arco e o som de palmas como seus rugidos, o furioso Karna que nunca se retirava da batalha, e que era um verdadeiro leão entre os homens. Pai, aqueles príncipes que conseguiram atravessar, por barcos constituídos por suas próprias armas excelentes, o grande oceanos de Drona tendo carros como seus lagos profundos, chuvas de setas como suas ondas, os ornamentos dos guerreiros como suas pedras preciosas, os corcéis dos carros como seus animais, dardos e espadas como seus peixes, elefantes como jacarés, arcos como seus redemoinhos, armas poderosas como sua espuma, e o sinal de batalha como o nascer da lua fazendo-se avolumar com energia, e a vibração da corda do arco e o som de palmas como seu ribombo. Pai, até aqueles príncipes foram mortos por descuido. Não há, neste mundo, causa mais poderosa de morte, em relação aos homens, do que a negligência. A prosperidade abandona um homem desatento de todos os lados, e todos os tipos de misérias o alcançam. O estandarte alto com topo excelente que ficava sobre o carro dele era a coroa de fumaça que infalivelmente indicava o fogo Bhishma. Flechas constituíram suas chamas, e a ira era o vento que o agitava. A vibração do seu arco formidável e o som das suas palmas constituía o bramido daquele fogo. Armaduras e diversas espécies de armas eram as libações Oma que eram despejadas nele. O vasto exército hostil era a pilha de grama seca da floresta que era atacada por aquele fogo.
Pai, até aqueles que suportaram esse fogo feroz, cuja energia terrível era representada pelas armas poderosas nas mãos de Bhishma ao final, morreram em batalha por causa da negligência. Uma pessoa desatenta nunca pode adquirir conhecimento, ascetismo, prosperidade, ou grande renome. Vejam, Indra obteve grande felicidade depois de matar todos os seus inimigos com cautela. Vejam, os sobreviventes entre os nossos inimigos, por nossa negligência, mataram muitos filhos e netos de reis, cada um dos quais era realmente como o próprio Indra. Pai, eles pereceram como comerciantes com carga valiosa, perecendo por descuido em um rio raso depois de terem cruzado o grande oceano. Eles cujos corpos estão agora jazendo na terra nua, mortos por aqueles canalhas vingativos, sem dúvida ascenderam para o céu. Eu sofro, no entanto, pela princesa Krishna. Pai, ela será mergulhada hoje em oceanos de dor. Sabendo da morte de seus irmãos e filhos e pai venerável, o rei dos Panchalas, sem dúvida ela cairá ao chão sem sentidos. Com seu corpo emaciado pela dor, ela não se erguerá novamente. Incapaz de suportar a dor resultante de tal aflição, e merecedora como ela é de felicidade. Pai, quão difícil será a situação dela. Ferida até a medula pela morte de seus filhos e irmãos, ela ficará como alguém chamuscado pelo fogo. Tendo em aflição profunda lamentado dessa forma, aquele rei da família de Kuru então se dirigiu a Nakula, dizendo: vai e traze a infeliz princesa Draupadi aqui junto com todos os seus parentes maternos. Aceitando obedientemente aquela ordem do rei que se igualava ao próprio Yama em justiça, Nakula foi depressa em seu carro para os alojamentos de Draupadi onde aquela princesa residia com todas as esposas do rei Panchala. Tendo despachado o filho de Madri, Yudhishthira, atormentado pelo pesar, procedeu, com lágrimas nos olhos e acompanhado por aqueles seus amigos, para o campo sobre o qual os seus filhos tinham lutado e que ainda abundava com diversas espécies de criaturas. Tendo entrado naquele campo amaldiçoado, cheio de visões violentas, o rei viu seus filhos, bem-querentes, e amigos, todos jazendo no chão, cobertos com sangue, seus corpos mutilados, e cabeças separadas de seus troncos. Vendo-os naquela situação, Yudhishthira, aquele principal dos homens justos, ficou profundamente angustiado. Aquele chefe dos Kurus então começou a lamentar alto e caiu no chão, inconsciente, junto com todos os seus seguidores.